A paz do Senhor, que bom estarmos juntos mais uma vez neste programa que busca trazer informações sobre ações de acessibilidade. Hoje temos a honra de receber o nosso amigo Roberto Mendes, psicólogo, pós-graduado em neuropsicologia, com ênfase na neurociência da educação, saúde mental, psicologia hospitalar e aplicação comportamental no autismo, ABA. Também ele é doutor honoris causa em metodologia avaliativa para diagnóstico e tratamento comportamental e cognitivo no autismo e TDAH. Roberto, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso programa, Roberto. Amém, a paz do Senhor Jesus, obrigado pelo convite, uma honra, um prazer estar aqui. Roberto, hoje nós estamos aqui recebendo você no nosso programa e queremos saber um pouco sobre você antes de iniciarmos umas perguntas que já fazemos assim, aquelas perguntas que nós temos um meio de comunicação e as pessoas enviam, né, para o nosso e-mail, para o WhatsApp, perguntas e nós fazemos uma seleção assim de perguntas chaves e faremos o mesmo também com você. Mas eu gostaríamos de saber, Roberto, o que o levou, né, a aprofundar os seus estudos na neurociência, no TDAH, no autismo. Conte para nós um pouquinho. Amém, amém. A minha bênção foi, primeiramente, ter aceitado o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, né? Porque ali foi uma experiência maravilhosa, porque eu venho de uma família com algumas dificuldades, né? E já na igreja, servindo ao Senhor, Deus abençoou a minha vida, me orientando a buscar profissionalmente a área da saúde. Eu tinha muitas dificuldades, enfim. E no percurso, eu fui estudar psicologia. E na psicologia, eu me deparei com vários questionamentos, tive, né, a satisfação de estudar e estagiar em lugares muito competentes, né? Eu estudei, fiz um estágio numa escola junto a recursos, junto a crianças com dificuldades e fui conhecendo a área da neurociência indiretamente. Já formado, aí veio a grande bênção, né? Alguns que me conhecem lá no Rio de Janeiro sabem que eu tenho umas peculiaridades, né? Como os irmãos podem estar vendo, eu estou aqui usando um cordão, metade é a flor, né, que é o girassol, e temos também aqui, né, o quebra-cabeça, identificando principalmente que eu sou uma pessoa dentro do espectro autista e com outras características, como o TDAH, que é uma relação que tem a florzinha aqui. Então, ao ser identificado por uma colega de trabalho, inclusive, que falou assim, olha, você é diferente. Eu falei assim, como assim diferente? Então, conversando, fizemos uma avaliação e eu descobri que eu estava dentro do espectro autista, que eu tinha outras características, outras comorbidades. Isso me levou ao questionamento. Estudar isso poderia ser interessante, primeiramente, para me entender melhor e logo depois para ajudar pessoas que, por um acaso, como eu, não tinham tido o diagnóstico na infância. Porque aqueles que não têm esse, né, diagnóstico precoce já passam por grandes dificuldades, então eu tive essa experiência já servindo ao Senhor, até por uma orientação do Senhor, para estar naquela área, para trabalhar naquele lugar que eu estava, e depois o Senhor confirmou a questão da neurociência, que foi para aprofundar, sim, o conhecimento um pouco sobre mim e logo depois muito mais sobre os pacientes que eu iria atender. Eu tive até uma experiência muito interessante, que uma certa noite o Senhor me concedeu um sonho mostrando que eu ia trabalhar com pessoas com uma peculiaridade muito grande que os colegas não conseguiriam trabalhar. E logo depois, os colegas de trabalho batiam na porta do meu consultório e falaram assim, Roberto, tem um caso que é diferente, que eu sei que você vai conseguir trabalhar. E daí para frente, foi neurociência, ABA e todos os outros cursos que eu pude fazer. Roberto, e por este motivo que você está aqui para nos passar mais experiências, passar informações valiosas, né? Porque você, como já na forma de adulto, né? Você tem essa experiência. E hoje o nosso tema também principal será falando sobre isso, o autismo na fase adulta, né? E nós vamos ter aqui
apresentando aqui no nosso slide. Podemos já começar com a primeira pergunta Sim, que nós sim. separamos para fazer para você, Roberto. Quais são os principais desafios que adultos com autismo enfrentam na vida cotidiana e como esses desafios podem variar entre indivíduos? Perfeito. Grandes pontos são sempre levantados, né? Primeiro, a questão da sociabilidade. O adulto, ele sociabiliza, ele vai estar lá interagindo, mas ele vai encontrar certas dificuldades no manejo dessa interação. Muitas das vezes mal compreendido, muitas das vezes se isolando. A gente chama de bateria social é muito baixa, né? Leva esse termo, né? Bateria social, interessante. É um termo que eu ainda não tinha ouvido. A gente fala assim, a bateria social está baixa, ou seja, o nível abaixou. Sim. A pessoa está interagindo, por exemplo, ir ao culto, assistir um culto e no final do culto está cansada, exausta e nem sempre é compreendida porque, vamos ali, vamos fazer uma visita, ou então vamos sair, né, para confraternizar e a pessoa não consegue. Já está no seu limite, né? Está no seu limite. Além disso, nós temos também outras questões como relação muitas das vezes ao ânimo e o interesse para certos assuntos. Então a gente vai encontrar também no adulto aquela coisa do eu gosto, mas não tanto, e aí não dá muita importância, não dá muita atenção, e essa pessoa pode ser muito mal vista como uma pessoa preguiçosa, procrastinadora, e quando na verdade é o interesse. Por isso que a gente tem falado muito sobre hiperfoco, inclusive no adulto. Né? Alguns adultos, inclusive, têm, nas nossas igrejas, eu tive a oportunidade de ver, alguns adultos com hiperfoco, às vezes, no hebraico, no Antigo Testamento, ou então um hiperfoco em determinados assuntos que são trazidos pelo presbitério e não conseguem sair dali com facilidade. Aí são, né, vamos dizer assim, conhecidos como o chato da situação. Mas ele só fala sobre isso, que dificuldade, não consegue mudar de assunto. Esse também tem sido uma dificuldade que a gente observa bastante, não só na igreja, obviamente, mas no cotidiano, como foi dito. Ambiente social, né? E aí, óbvio, afeta a questão do trabalho, muitos não conseguem ter uma interação saudável, não conseguem fazer com que a comunicação seja de qualidade, com os assuntos de qualidade. E aí a gente vai encontrando essas peculiaridades, inclusive na construção de uma afetividade, de alguns relacionamentos, alguns têm dificuldade. O nível de atenção para determinados assuntos, como foi dito, mas também até naquilo que é interessante, que é fundamental. Então está lá a pessoa no trabalho querendo, se esforçando para conseguir fazer aquilo que lhe é concedido, ela quer, mas ela por alguma dificuldade não tem, que é uma das comorbidades no comum, né, a dificuldade da atenção. Entre outros, obviamente, que a gente encontra desde uma tristeza profunda, uma oscilação de humor e assim por diante. São os desafios, né, Roberto? Os desafios. Vamos então para mais uma pergunta que nós separamos também, que fala sobre como as comorbidades, né, como a ansiedade ou a depressão, conforme você já falou, né, afeta o tratamento e a qualidade de vida de adultos autistas. Nessa hora a gente vê como está conectado um assunto ao outro, né? E a ansiedade e a depressão, inclusive, são os dois grandes pontos que nós vamos avaliar dentro do consultório para poder entender se aquela pessoa também está no espectro autista. O que acontece é que, devido ao não diagnóstico na infância ou até mesmo na adolescência, essa pessoa vai desenvolver crises de ansiedade muito comuns e crises depressivas. Tudo porque as perturbações do cotidiano, né? Por exemplo, nós não falamos, mas vamos falar agora, questões sensoriais, ambientes cheios, mudança do clima, né? Desde o calor para o frio, a necessidade do toque, roupas específicas, o alimento, isso tudo vai causando questões ansiosas, levando, inclusive, essa pessoa a ter crises muito comuns. Crises, às vezes, que estão relacionadas a um ambiente que é familiar, né? Repito, dentro da igreja, num culto, mas aí aquele culto está um pouco mais cheio, ela pode vir a ter uma crise, ter que levantar, ficar agitada. Então é muito comum, assim como também a questão depressiva, como foi dito, por não ser bem compreendida, por talvez não conseguir compreender tudo da forma mais adequada, vai deprimindo essa pessoa. Então essas duas comorbidades, assim como outras, como eu falei também, a questão da atenção, esse daí é um ponto muito interessante, relevante, porque a atenção hoje, ainda mais quando a gente fala de adulto, é o ponto principal. Está numa reunião, está num evento, e
e é percebido que aquela pessoa não está dando a devida atenção a uma cobrança. Mesmo que indireta, essa cobrança leva aquela pessoa a se auto-julgar, né, se culpar e aí entrar num processo depressivo. A ansiedade ela vem junto porque ela quer ansiosamente fazer as coisas e não consegue. Então, no cotidiano, são duas grandes comorbidades que atrapalham e que são também geradas por outras comorbidades. O TDAH, outras que podem vir surgir, como por exemplo, existe uma coisa chamada ciclotimia, que é muito comum em pessoas dentro do espectro autista e com TDAH, que não é uma mudança de humor natural. Ela muda de um dia para o outro ou até em poucos minutos o humor dela. Aí o pessoal até fala, deve ser meio bipolar, alguma coisa. Eu falo, não, é a ciclotimia, essa oscilação constante da emoção que traz essas comorbidades juntos, que é a depressão, a ansiedade, que a pessoa passa a entender assim, eu não consigo lidar com a minha emoção e tudo mais, e aí fica mal interpretado. Então, elas vêm afetando de uma forma muito profunda e precisam ser mais compreendidas para poder ser acolhidas. Roberto, não é pergunta, dentro desse contexto, você falou que você tem, né, autismo, grau leve. O famoso grau 1. Grau 1, né? Isso. E você sente, você também passa por esses momentos assim, de ansiedade, né, de depressão. Sim. Até costumo dizer, quando um pastor assume a igreja, os pastores já até me conhecem, eu tenho uma lista de como lidar comigo. Eu mando para todos eles. Você mesmo já fez sua lista, produzir né? a lista de como... Então, uma das coisas que acontece que é muito interessante é quando tem evento na igreja, né? Na minha igreja, que é o Lins de Vasconcelos, lá na zona norte do Rio, nós somos uma igreja que tem um espaço muito próprio para evento. Então, quando acontece o evento, eu fico muito agitado. Então, todo mundo sabe que eu tenho que ficar numa posição em que eu possa me destacar, que aí eu provavelmente vou ficar girando em torno de mim mesmo, ou então vou ficar um pouco mais introspectivo. A minha esposa já sabe, então, aonde eu fico, ela fica próxima, caso eu precise. Eu vou ter crise de enxaqueca, tudo isso. Só que são coisas que, por exemplo, alegram o meu coração. Né, como servo do Senhor, né, estou diácono, então o que eu quero? Que a igreja esteja cheia. Glória Ao mesmo a Deus, tempo, né? a gente bate de frente com essa situação. Então está lá a igreja cheia, dando glória a Deus, mas não conseguindo às vezes ficar dentro da igreja. Então os pastores já sabem, o Roberto vai ficar lá fora, vai ajuda até o pessoal do trânsito. Vamos botar o carro para cá que fica mais cômodo. Sim. Mas eu sou participativo, mas entre outros. Maravilha, né, acontece. Roberto? Essa parceria, né, da comunidade, né, da igreja ali com a pessoa. E você, por exemplo, já tem essa atitude de levar a sua lista daquilo que é bom para você, o que é bom, o que não é. E nós, essa ação também, né, nós temos falado sempre que é bom. Quando chega uma pessoa, né, já fala que ela que é autista, nós mesmos oferecermos, né, condição dela nos passar essa lista, né, conforme você falou, daquilo que gosta e do que não gosta, o que faz bem e o que não faz, né? Perfeito. O caso lá da igreja, nós temos 2, 3 casos e justamente o primeiro momento é de acolhimento e compreensão. Então vamos entender quais são as características, né? Nós temos lá um jovem, eu até já falei para ele que eu falo dele, ele diz que não tem problema, que é o Vinícius. Ele é baterista, mas ele tem uma dificuldade, ele só consegue ir certos dias no culto. E naqueles dias é o dia em que ele vai tocar. Aí os irmãos falam assim, vamos fazer uma vigília. Ele não fica para a vigília porque tem um horário de dormir. Ele e o irmão dele têm características, então a gente vai observando e vai justamente fazendo até, já que ele não tem a lista, nós fazemos a lista para ele. Para justamente o acolhimento ficar mais agradável. Que bom. Então, podemos agora passar para uma outra pergunta que fala sobre, existem estratégias específicas de intervenção que você recomenda para ajudar adultos autistas a gerenciar suas comorbidades? Sim, existem. A principal, a gente ainda leva em consideração o ABA, né? O ABA hoje ele tem uma flexibilidade muito grande, independente da idade. Desculpa, ABA, você poderia explicar o que é? Sim, como foi dito para a irmã, é uma metodologia de trabalho, né, uma técnica também, a gente pode chamar de várias coisas, uma ciência. A ABA é uma ciência, né, onde você tem ali a mudança comportamental e cognitiva, muito usada em crianças de nível 3 e 2 do espectro autista, onde há um comprometimento maior. Só que com o passar do tempo, o ABA foi construído para que alguns comportamentos fossem adequados em prol daquela pessoa, em prol da criança. Então, a criança que não consegue se alimentar, a criança que fica em determinados momentos agitada, então ela entender aquela agitação dela, identificar a mudança de comportamento dela, entender até o porquê daquele comportamento ser
adaptado. É uma metodologia. Uma né? metodologia, exatamente. Certo. É uma aplicação metodológica de comportamento. Ah, entendi. Então, nós temos, inclusive, isso já adaptados para os adultos, levando em consideração, obviamente, o que o adulto tem um maior nível de consciência, dependendo do suporte. Por exemplo, nível 1, como é o meu caso, nós temos um conhecimento muito pleno da realidade que nós vivemos, e por isso também existem aquelas culpabilidades que são geradas porque eu não consigo fazer. Então existe uma abordagem mais humanizada, da compreensão, e levar a entender exatamente que o comportamento que está sendo realizado não condiz, ou que um comportamento que é esperado por ele mesmo pode ser alcançado por outras questões, de outras formas. Então o ABA em si ainda é a principal escolha como abordagem para ajudar nessas questões. Mas também, repito, existem as visões mais humanizadas, tanto nas terapias humanistas, como também podemos ter até terapias ocupacionais que vão educar algumas sensibilidades sensoriais e tudo mais. Então, são estratégias, né, intervenções que podem ser utilizadas. Cada né, uma vai se adequar para o perfil do paciente, da pessoa. Porque, conforme a gente sempre fala, né, um autista nunca é igual ao outro. Não. Eles, né, cada um tem sua especialidade, né, aquilo que eles sentem, o que transmite, Sim, né? Cada vaso é um vaso diferente do outro, não é, Perfeitamente, Roberto? glória a Deus. Então vamos lá, vamos para a pergunta próxima. De que maneira, Roberta, a compreensão do autismo tem evoluído nos últimos anos, especialmente em relação ao diagnóstico e ao suporte a adultos? Olha, a ciência por si só tem evoluído muito, né? As pessoas até questionam assim, parece que está tendo mais diagnósticos de autistas, né? De TDAH. Aí as pessoas falam assim, é uma epidemia, o que está acontecendo? As pessoas estão usando isso como desculpa, então hoje todo mundo é... A verdade é que a ciência hoje ela está filtrando isso melhor. Né? Se a gente for pegar o histórico de como o autismo era visto antigamente, nós vamos ter aí casos que nunca foram diagnosticados como autismo, mas foram tratados de forma até não adequadas, e hoje, devido ao conhecimento, maior estrutura de materiais, né? Alguns dos nossos maiores cientistas brasileiros estão, inclusive, nos Estados Unidos, estudando, trabalhando com essa questão de entender o autismo, e ao entender o autismo em todos os seus parâmetros, questões genética, comportamental, questões metabólicas, isso tudo está levando a um entendimento maior de como, primeiro, identificar essa pessoa, as suas necessidades. Para nós termos uma ideia, né? Nos Estados Unidos é feito um mapeamento genético para, inclusive, identificar, dentro da genética daquela pessoa, dentro do espectro autista, qual a melhor medicação que vai ser aplicada para as suas comorbidades, obviamente. Então, a abordagem hoje está sendo muito mais especificada, está tendo muito mais precisão e, principalmente, o diagnóstico, né? Por ser neuropsicólogo, eu faço muitas avaliações, né? Eu faço avaliações de adultos, de crianças, de qualquer idade. E os materiais que nos são concedidos hoje, eles têm uma filtragem muito melhor. Então, hoje, além do DSM-5, que é o manual médico para nós avaliarmos, o CID-10 e o CID-11, que também são lá códigos que nos dão alguns parâmetros, nós temos materiais de estudos e de avaliação que vão filtrar pessoas que, inclusive, parecem e não são, que são e nunca apareceram, e assim por diante. Nós vamos identificando e, óbvio, como eu falei, observando as suas peculiaridades, a gente consegue fazer um tratamento muito mais específico e muito mais promissor. Até, Roberto, até em relação à alimentação, né? Perfeito. Nós temos visto aí, sim, né, sim. estudos que falam sobre isso. No Rio de Janeiro, nós temos na região ali da igreja do Grajaú, uma irmã, que é a Suzana, a irmã, ela é esposa de um diácono, né, um companheiro diácono, que ela é nutricionista, e ela se especializou em seletividade alimentar. Sim. Tanto para autista como para pessoas com TDAH, que também podem apresentar uma certa seletividade. Então, os estudos que ela vem trazendo, as informações que ela vem trazendo, vão mostrando que há uma possibilidade muito grande hoje de tirar a pessoa de uma seletividade severa, trazer ela para uma moderada, mais leve, e às vezes até perder o conceito da seletividade. A forma de apresentar o alimento, ou então até identificar que algumas seletividades podem vir de uma questão química ou orgânica, qualquer questão como essa hoje está facilitando esses tratamentos. Também nem somente a seletividade, quanto também os elementos da composição, né, ali do alimento, que favorece a melhora
né, Sim, do sim. comportamento do autista, né? Sim. São estudos maravilhosos, seria Perfeito. bom depois, em outro momento, né, falarmos sobre este assunto. Amém. Vamos então agora para a próxima pergunta, Roberto. Quais são os mitos mais comuns sobre autismo na fase adulta que você gostaria de desmistificar? Acabar com isso, né, Roberto? Amém. A primeira de todas que eu escuto muito é: você não pode ser autista porque você é muito inteligente. E aí você fica, como é que é isso, né? Eu costumo dizer o seguinte: é muito mais fácil as pessoas entenderem uma criança que, dentro do espectro autista, que foi diagnosticada, se desenvolver, se tornar um adulto, e eles virem ali todo um histórico, do que eles identificarem um adulto que foi diagnosticado na fase adulta. E hoje nós temos um diagnóstico também muito grande de adultos, porque são pais de crianças dentro do espectro, que os médicos das crianças falam assim: olha, seria interessante os pais fazerem a avaliação. E aí alguns avaliadores falam assim: olha, mas você olha nos olhos, você já é casado, você fez faculdade, você isso, você aquilo. Não existe isso. Como a irmã falou, cada autista é de um jeito. Então, alguns estudos mostram que autistas de nível 1 são muito maior o número de prevalência deles do que do nível 3, inclusive. Só que o nível 3 ele traz um impacto muito grande. Então, a possibilidade de termos assim autistas nível superior, doutorado, mestrado, é muito grande. Então, a primeira desmistificação não é porque olha nos olhos, não quer dizer que é inteligente, porque não tem nenhum estudo que diz que todo autista tem déficit intelectual. Existe uma parte, sim, né? É uma comorbidade comum em nível 3, mas não é uma regra, né? Outro fator que é muito comum a gente ouvir é o seguinte: mas autismo não dá em adultos, só dá em crianças. Olha, como eu já ouvi isso. Não é uma doença, né? Não é uma doença, exatamente. Não é como se fosse, pegou gripe. Não tem como, né? A pessoa nasce com aquilo, é óbvio, né? Certa vez, falando num grupo de pessoas dentro do espectro autista, nós estávamos conversando sobre os anos 70 e 80, em que não se falava do espectro autista como se fala hoje. Então, pessoas que eram consideradas nível de suporte 1 hoje, naquela época, não foram bem interpretadas. Então, elas chegaram na fase adulta com várias comorbidades: depressão, ansiedade, o TDAH com um prejuízo muito grave, dificuldades nos estudos. Comportamentos que para nós, que não têm o autismo, são comportamentos fora da sociedade, né? Exatamente, são os comportamentos atípicos, Sim. né? Por serem atípicos, podem ser chamados de estranhos, esquisitos, mas não são considerados uma condição. E aí, óbvio que quando chega nessa fase, aí fala assim: não, na verdade não é autista, é preguiçoso, é procrastinador, é cheio de mimos, né? Porque aquela pessoa que não consegue certas coisas vai dizer assim: isso é mimo, isso foi muito mimado na infância. Na verdade não, né? É uma condição. E quando a gente olha, por exemplo, uma criança que não consegue comer macarrão, porque é mole e tal, a gente vai respeitar e não vamos dar o macarrão. Mas se um adulto fala assim: não como macarrão, por quê? Porque é mole, para de bobeira. E aí vai já quebrando essa dinâmica que não é interessante, então a gente vai trazendo o entendimento. Então, há muitos fatores, na verdade, a serem desmistificados, né? Se a gente passar aqui o dia inteiro falando, vai faltar momento. Né? Certo. Então, vai para mais uma pergunta, e eu acredito que seja a última desses slides. Como a neurociência pode contribuir para o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas para adultos com autismo e suas comorbidades? A neurociência está estudando cada vez mais, literalmente, o funcionamento neurológico, a questão psicológica, o comportamento, toda uma estrutura que leva aquela pessoa àquela condição e aquele conjunto de características, né? Então, o que acontece? É que com a neurociência, que estuda a estrutura neurológica, o funcionamento do cérebro, ele vai dar condições de nós estruturarmos abordagens mais específicas. Como falado antes, nós temos aí uma questão do ABA, né? Uma metodologia aplicada, que tem um resultado quantificado, tudo muito estruturado. Só que através da neurociência você vai aperfeiçoando o entendimento de por que a pessoa não consegue fazer tal coisa ou por que ela consegue fazer tal coisa. Por exemplo, recentemente, e quando eu digo recente, em poucos anos, né, foi identificado a primeira coisa. O cérebro do autista, ele passa por um processo chamado poda neural, que todos nós passamos. A poda neural acontece várias vezes na nossa vida, que é um conjunto de neurônios que nós temos, e daqui a pouco o cérebro fala assim: vamos tirar alguns, porque nós temos excesso. As informações daqueles neurônios eles já estão compactados, já estão alicerçados, já estão ali registrados. Então a poda é feita, novos neurônios vão nascer e isso vai ser constantemente. A neurociência identificou isso.
com esse entendimento, foi observado o seguinte: nem todas as pessoas conseguem fazer uma poda neural adequada. E comprovou-se que uma grande parte dos autistas tem um nível de neurônios muito maior, uma quantidade maior, que permite, inclusive, ter uma boa memória ou uma característica intelectual um pouco elevada. Só que isso também traz prejuízos. Identificar essa questão faz com que haja compreensão sobre... toda vez que a gente fala de um assunto, ele fica preso ali, não consegue sair, porque é muita informação, porque é uma quantidade muito maior de neurônios, e aí vai ser levado em consideração esse entendimento. Aí, então, com isso, a gente está aumentando a compreensão sobre a estrutura daquela pessoa. Então, a neurociência ela permite a gente aumentar a compreensão para melhor entender, compreender, acolher e direcionar. Hoje, a neurociência está avançando cada vez mais, né? Não só no campo da estrutura do cérebro, do funcionamento do cérebro, mas pontuando o porquê de cada comportamento e até como estruturar abordagens que facilitem aquele comportamento ser, de alguma forma, mais adequados. Maravilha. Roberto, quantas informações maravilhosas, né, que você trouxe aqui para nós, principalmente, né, essas nuances, essas diferenças sobre o autismo, né, na vida adulta. Muito importante e para nós, assim, é uma contribuição valiosíssima. Amém, viu, glória a Roberto? Deus. Roberto também, falando, né, em inclusão, em acolhimento, eu gostaria, sabe, Roberto, de mencionar uma reportagem que li recentemente num site que aborda 5 passos importantes, né? 5 passos para ajudar adultos autistas a se sentirem bem-vindos. Nós colocamos aqui esses 5 passos. Isso tem, pegando assim uma linha, né, na sua fala e no que você falou. Um desses passos, Roberto, fala sobre ouça. Maravilha. Né, que você deve ouvir, né? Ouvir o adulto autista, saber das suas necessidades, não é? Uhum. É aquilo que você falou aí, né? Da lista que você falou que criou. Perfeito. Né? E também um outro passo, não seja exigente. Foi falado sobre isso. Por quê? Porque muitas vezes, o que você disse, né, das pessoas, não, tem que ficar para o próximo evento. E aquela, não é que tem. Se você até falar com aquela pessoa assim, o Roberto ou qualquer outro, se você achar possível e quiser ficar, não é diferente, né, do que Com você... certeza. Porque para o autista, para ele... Né, que segue aquelas regras, aquela linha direitinha, ele vai pensar assim, não, eu sou obrigado a ficar quando a condição dele já não permite mais, né? Isso frustra, né? Sim, sim. E não tente curar o autismo, por quê? Porque é uma condição, você deve ver aquela pessoa na condição dele, né? Do autismo dele. E isso também leva a uma decepção, né? A um desânimo. E a atenção ao ambiente físico. Preparar ali, ter aquele cuidado, né? Nós temos hoje até alguns locais, algumas igrejas também já estão utilizando aqueles abafadores de vidro, tem lá de reserva ali para ajudar, para repor o ambiente ali, uma luz onde não colocar ali o autista num local de muita iluminação ou muito ruído, barulho, conforme você já falou sobre isso, né? Exatamente. Sobre os eventos que até já sabe, bota você num lugar mais tranquilo, mais confortável. E eduque-se. O que é eduque-se? Na igreja, né, na Igreja Cristã Maranata, nós podemos ver aí os seminários que têm trazido tantas informações, né? Livros mesmo que falam sobre isso. Este programa, né, Roberto? Amém. Esse programa Acessibilidade em Ação, que tem trazido essas informações valiosas. O Eduque-se é isso, é buscar informações para que possamos ter e dar esses atendimentos aos nossos amigos, aos nossos irmãos, né, aqueles adultos jovens em nossas igrejas. Então, eu li esse artigo e achei muito interessante a citação onde podem ler, está
está escrita ali. Roberto, você, dentro desses 5 passos e dentro daquilo que você falou, Roberto, você pode deixar uma mensagem, né, de incentivo para nós, para os autistas adultos e para aqueles que tratam com os autistas? Perfeitamente. A primeira coisa que eu gosto sempre de pontuar, inclusive nos seminários de acessibilidade que eu participo, eu falo o seguinte: nós, na Igreja Cristã Maranata, nós temos tido uma bênção muito grande, porque nós fazemos já um trabalho chamado assistência. A assistência, ela não é comum em todas as igrejas, em outras denominações. Mas existe, obviamente, cada uma do seu jeito, mas a assistência, ela é pontual. Então, todo esse parâmetro que foi mostrado pela irmã, do ouvir, do procurar não exigir, isso já acontece em um nível muito bom. Com os seminários, com os programas como esse e todo o material que nós temos, as diretrizes que podem ser compradas no site, tudo isso nos permite aperfeiçoar esse entendimento. Então, para nós que estamos no espectro autista, tem sido uma bênção muito grande estarmos nesta tão grande obra, né? Eu estava falando agora há pouco com a minha esposa como é bom a gente, mesmo não sendo de uma determinada cidade, a gente vai visitar uma igreja de outra cidade, nós somos amparados, assistidos da mesma forma que nós outras. A rotina, tudo isso tem trazido um conforto. Então a gente se sente acolhido de verdade. Então, para os irmãos entenderem que esse trabalho não é um trabalho apenas de vamos fazer, não, é um trabalho com muita atenção, muito carinho, muito entendimento. Eu não sei lidar com a situação. Nós temos materiais hoje em dia que são formidáveis e precisam ser usados. Em caso de dúvidas, nós temos também o site, né? A irmã Leonice sabe muito bem disso, os sites, os canais. Então, você que é do espectro autista, às vezes está procurando uma igreja, porque isso também acontece, né? Infelizmente, algumas igrejas não têm adaptações que facilitam. Nós temos tido esse trabalho muito bem feito, isso tem sido uma bênção. A diminuição de luz, eu, por exemplo, só vivo de óculos escuros, já ninguém mais questiona. Isso também é uma bênção. Então, saber essas condições, identificar essas características tem sido o nosso maior bênção, né? E na Maranata, em especial, nós temos tido essa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, muito bom. Obrigada, Roberto, pela sua fala. Obrigada a todos, né, pela presença deste momento no nosso programa. E desejamos a todos a paz do Senhor.